Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês as principais diferenças que existem entre o VideoScribe na versão web, que é essa versão que você acessa direto pelo navegador, não precisa baixar e nem instalar nada no seu computador, já começa a fazer as suas animações mão desenhando aqui mesmo, para a versão desktop, que é essa versão que aí sim você baixa e instala no computador e edita tudo através do seu desktop, né, do seu PC ou do seu notebook. Então presta bastante atenção para você entender essas diferenças e conseguir editar aí nos dois programinhas, porque ambos são bem legais, beleza? Não esquece de deixar o seu like agora no começo e bora para a tela ver essas informações. Vamos lá, pessoal, então eu estou nas duas contas aqui para mostrar para vocês a diferença e um detalhe é que você pode sim acessar tanto a versão web como a versão desktop usando a mesma conta que você criou no VideoScribe. Isso mesmo, se você pretende adquirir um plano Pro ou está usando a conta grátis, essa mesma conta, a Pro ou a grátis, vai servir para acessar a versão desktop e a versão web, tá? Vai ser lá o seu e-mail e a sua senha. Você acessa com esse mesmo e-mail e essa mesma senha, ambas as versões aqui, sem problemas, tá bom? A principal diferença que eu já vou citar logo de cara, porque a forma de editar, as imagens, ela ficou bem parecida. A principal diferença logo de cara é essa questão das cenas, tá? Então isso aqui mudou radicalmente a questão do VideoScribe Web para o desktop. Na versão web, ela vai trabalhar parecida com o PowerPoint, com outros programas editores de slide e editores de vídeo, por exemplo. Você cria as cenas aqui do lado, ó. Cria quantas cenas você quiser e nessas cenas você adiciona personagens, adiciona imagens, adiciona textos aqui e vai colocando os elementos, tá? Dentro de cada cena, ó, separado por cenas. Beleza? E aí quando você cria essas cenas, você dá o play, ele vai passar automaticamente de cena para cena. Ele vai construir a imagem em uma cena e depois vai passar para outra. Ó. Eliminou aquela cena 1, já foi para 2. Ó. Setinha daqui nela, vai passar para 3. Passou para a cena 3 e por aí, assim por diante, tá? Se eu quiser adicionar várias imagens na mesma cena, eu posso. Ó, vou adicionar uma outra imagem aqui. Essa uma aqui, ó. Tá vendo? Duas imagens na mesma cena. Se eu quiser colocar um texto aqui junto, também posso. Digito qualquer coisa. Certo? Coloco tudo misturado aqui e crio as cenas. Terminou essa cena, pessoal, ele vai automaticamente passar para a próxima. Isso é tradicional, clássico, como funciona num editor de slide, por exemplo. Estou mostrando aqui para vocês, tá? Então ele vai desenhar uma. Desenhou outra imagem aqui também e agora ele vai desenhar o texto, tá? Ó, tranquilo, beleza? E aí, passou para a próxima cena, ele apaga tudo e vai para essa daqui agora, ok? Por que eu estou falando isso, dando ênfase nisso? Porque aqui no VideoScribe, na versão desktop, não é assim que funciona, pessoal. Não tem esquema de cena aqui. Aqui você vai colocar tudo dentro de uma mesma perspectiva, como se fosse uma lousa, e aí o VideoScribe vai buscar os elementos. Quer ver? Vamos colocar essa imagem aqui. Eu vou voltar aqui no VideoScribe e vamos adicionar outras imagens. Vamos aqui em cenário. Vou colocar essa daqui. Eu vou adicionando imagens de forma aleatória, tá? Vou até acelerar o vídeo aqui para não ficar cansativo, tá? Olha só, pessoal, então adicionei aqui as imagens para você entender essa questão da mesma perspectiva no VideoScribe na versão desktop, ok? Eu adicionei aqui separada elas espalhadas de propósito, tá? Para você conseguir ver bem aí o que vai acontecer, tá? Tá vendo que não tem a opção de criar cenas aqui? Então ele vai buscar cada elemento de forma individual. Vou mandar o play. Ó, ele desenhou primeiro essa daqui. Aí ele vai desenhar a ponte. Aí ele vai buscar esse personagem, vai buscar a seta, vai buscar o outro, vai buscar a borboleta, vai buscar o carro. E ele foi buscar de acordo com aquilo que eu adicionei aqui na ordem, tá? Então ele começou nessa imagem e terminou no carro. Não separei por cenas, igual aqui, ó, que eu crio bloquinhos e cada bloquinho eu crio uma cena, depois ele passa. Não, aqui tudo na mesma perspectiva, você vai alinhar e vai ficar todos os elementos alinhados aqui mesmo. Se você quiser fazer um efeito, criar um estilo de cena aqui no VideoScribe na versão desktop, você vai usar o recurso Set Camera, que ele vai servir para você setar elementos numa mesma posição, tá bom? Pode ver que do jeito que eu deixei, se eu mando play, o VideoScribe vai centralizar cada elemento, ó. Automaticamente ele vai colocar o elemento no centro da tela e vai desenhar. Se eu quero usar o recurso Set Camera, quer dizer que eu quero mostrar para ele vários elementos numa mesma posição. Então vamos supor que eu coloque a borboleta aqui e o notebook aqui, ó. Vou mandar o play a partir dela para a gente ver, ó. Desenhou a borboleta, desenhou o carro e o notebook ele não desenhou, né? Deixa eu começar do notebook, ó. O notebook, a borboleta e o carro, tá? Então ele está centralizando, está desconfigurando. Se eu quero mostrar todos eles como se fosse uma mesma cena, então eu seleciono, vou apertar o Ctrl aqui no meu
teclado e vou apertar esse recurso aqui, ó, Set Câmera, que é para falar para o VideoScribe, ó, mostra os elementos exatamente nessa posição que eu setei. Vou mandar o play de novo agora, a partir do computador. E olha lá, ó, ele desenhou aqui, desenhou a borboleta aqui e desenhou o carro aqui, tá bom? Deixa eu tirar esse zoom chato do final para não atrapalhar, tá, pessoal? Então, notou a diferença? Vamos de novo. O computador desenhou, a borboleta desenhou e o carro desenhou. Pode ver que eles ficaram paradinhos na posição que eu setei a câmera aqui. Se eu não quero essa câmera setada, então eu seleciono eles e tiro a câmera, ó. Tirei, tá vendo? Ela não tá azul, então ela tá desabilitada. O que vai acontecer? Ele vai centralizar cada objeto, ó. Centralizou esse, centralizou a borboleta, centralizou o carro, tá bom? Então, esse efeito, ele acaba sendo bem legal, porque eu consigo, dentro de uma mesma perspectiva, como se fosse uma lousa, ir brincando com os elementos, colocando ele um aqui, outro aqui, depois eu volto, faço um destaque aqui, faço um destaque por aqui. Então, essa é a diferença, a principal diferença que existe entre a versão desktop para a versão web, tá bom? Questão das cenas, e aqui nós temos tudo numa mesma perspectiva com o recurso Set Câmera. E o que mais que mudou aqui? Nesses elementos, pessoal, é bem tradicional mesmo, bem clássico, né? Ó, você vê aqui que tem recortar, copiar, colar. Aqui tem a opção para adicionar o áudio, então aqui em cima adiciona o áudio na versão web e o áudio na versão desktop. Nós temos aqui o microfoninho e a música, que você consegue adicionar 2 faixas de áudio. Na versão web também, mesma coisa, só que aí você clica aqui e aqui tem o voice-over, que é a narração, e um background áudio, que seria uma música. Na versão web, ele não tem as músicas do próprio VideoScribe aqui por enquanto, tá? Acredito que em breve eles vão colocar. Na versão desktop eles têm, ó. Se você clica aqui, tem as próprias músicas do sistema, ó, 6 páginas, ou você pode trazer do seu computador. Na versão web, por enquanto, você só pode trazer do seu computador ou gravar direto aqui nele, tá bom? A questão da mãozinha não mudou muito, só mudou o local, ó. As mesmas mãozinhas da Rose, do Daniel, da Hannah, Mike e por aí vai. Aqui no VideoScribe, na versão desktop, elas ficam aqui em cima, tá? Então você clica aqui em cima e escolhe o formato da mãozinha que você quer para o seu vídeo. Aqui temos o background, que são esses backgrounds mais simples, tá vendo? Ó, na versão desktop, você consegue fazer esses backgrounds mais simples e no máximo mudar uma corzinha do background, que é o fundo de toda a sua perspectiva. Já aqui na versão web, você consegue mudar o fundo separado para cada cena. Então, nessa cena, eu quero colocar um fundo vermelho, ok. Nessa cena, eu quero colocar um fundo amarelo, ok. Nessa aqui, um fundo azul, ok. E aí dá para fazer até uns efeitos gradiente, aquele efeito, famoso efeito pôr do sol, né? Ó, coloco aqui esse laranja e na segunda cor, coloco aqui um vermelho, ó. Então ele fez esse efeito meio pôr do sol gradiente, tá? Então para cada cena na versão web eu consigo modificar e alterar o background settings, que são esses efeitos de fundo, tá bom? Pessoal, aqui na questão do download, na versão web eu consigo baixar o vídeo já no formato MP4, tá vendo? Que é aquele formato ideal para quem trabalha com redes sociais, com Facebook e Instagram. Aqui na versão desktop nós conseguimos baixar o nosso vídeo no formato AVI, MOV e WMV por enquanto. Mas se você quiser, você pode depois converter, né? Você baixa em AVI, por exemplo, e depois converte para algum formato aí, MP4, por exemplo. Eu tenho vídeos aqui no canal mostrando como fazer, ok? Outra diferença que a gente teve, mudança do local de adicionar texto, imagem e esses shapes, que é umas formas geométricas aqui, tá? Então, aqui ficou desse lado. Ó, você consegue adicionar as imagens aqui por categorias e trazer imagens externas se você quiser também, ó, aqui em cima. Na versão desktop, estão aqui embaixo, ó, adicionar imagem, e aí você seleciona a categoria que você quer, né? Aqui é a categoria, ou traz imagens do seu computador aqui em My Images. Se você quer pesquisar um termo específico, clica aqui em Search, pesquisar. E aqui tem o texto, mesma coisa, clica para adicionar, escreve o texto aqui, muda o estilo da fonte que você quer usar, o texto vai ser adicionado, deixa eu adicionar. Olá, tudo bem? Vou escrever assim, ó, olá, tudo bem? E vou colocar esse texto para a gente ver, ó. Então adicionei, aqui eu faço as informações aqui, ó, modifico, edito e tudo mais. E aqui a mesma coisa que vocês já viram, né? Clica aqui no textinho, já tinha mostrado para vocês, e coloca aqui e escreve seu texto, tá bom? Então, texto não tem muita diferença. Aqui, pessoal, agora entra a questão das configurações das imagens, né? Deixa eu colocar nessa última cena aqui uma nova imagem. Deixa eu colocar esse senhor aqui, ó. Quando a gente adiciona elementos no VideoScribe na versão web, tanto texto como imagens, a opção de edição ele vem aqui do lado direito. Então aqui você consegue mexer, por exemplo, alterar a imagem,
travar ela, colocar o tempo de animação, o tempo de ênfase e o tempo de transição que eu explico em outros tutoriais completos qual a diferença entre cada um deles. Dá para modificar o efeito da mão só para esse elemento. Se você não quiser a mão em um elemento, quiser que ele apareça sozinho, você consegue tirar só desse elemento e assim por diante. Nessa versão desktop, que é a versão clássica, você precisa clicar em cima do elemento 2 vezes ou aqui nessa folhinha, tá vendo? Ó, Element Properties, propriedades do elemento. E aí aqui dentro você vai fazer a edição dos componentes do elemento, como por exemplo cores. Deixa eu pintar esse carro de rosa, vamos ver. Ah lá, pintou de rosa. Aqui tem opções de mudar a mãozinha, mudar o efeito. Se você não quiser o efeito da mãozinha e quiser um efeito de movimento, por exemplo, você muda aqui. Se você quiser mudar o estilo da mãozinha para esse elemento, você muda aqui também. Tem a opção de Graphic Filters e várias outras opções, inclusive o tempo de animação, de ênfase e de saída do elemento, tá? Transição e pausa aqui que eu explico em outro tutorial completo e também no curso se você quiser, tá bom? Então a diferença, propriedades dos elementos, você clica 2 vezes em cima da imagem, ele vai abrir uma nova janela. Na versão web tá tudo aqui do lado direito, tá? Ó, selecionou, vai estar aqui as opções para você modificar aqui do lado direito também, tá bom? Então, bem simples, acredito que aqui ficou bem legal o layout também. E aqui embaixo tem esse play que é para você gerenciar e organizar os elementos da cena. Então vamos nessa cena aqui que tem 3 elementos, ó. Você organiza a ordem dos elementos da sua cena. Se quiser aumentar o tempo, clica aqui e o tempo de animação vai estar aqui para você modificar, né? Aumentar o tempo de duração, o tempo de animação e assim por diante. Aqui no VideoScribe, na versão desktop, vão ser todos os elementos alinhados aqui mesmo, nessa mesma linha do tempo, e aí o VideoScribe vai se encarregar de buscar os elementos de acordo com a ordem que você definiu aqui, ó. Quero que primeiro apareça esse, depois a seta, depois a borboleta. Então ele vai nessa sequência que você definiu aqui nessa linha do tempo, e aí você pode travar as cenas, por assim dizer, através do recurso Set Camera aqui, que eu tenho uma aula específica só para falar sobre isso também, beleza, pessoal? A questão da exportação eu já falei, mas acredito que a maior modificação, a maior mudança mesmo que teve foi referente a essa questão das cenas e aqui ser tudo na mesma perspectiva. O resto, se você treinar um pouquinho, gastar alguns minutinhos para criar um vídeo animado aqui, você que já usava outra versão, vai tirar de letra sem problema. Mas se você não sabe como fazer, tem o tutorial completo aqui no canal mostrando do zero, a gente criando um vídeo nas 2 versões e também tenho aula sobre elas lá no curso Criar Vídeos Animados, curso completinho mostrando ambas as versões, inclusive outros programas bem legais aí que vão complementar esse seu conhecimento sobre vídeos animados online. Não esquece de deixar o seu like, qualquer dúvida deixa o comentário, um forte abraço e assista nossos outros vídeos aqui. Até mais!